Amém, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais uma vez, né? Para conversar mais um pouquinho. Hoje nós temos algo muito importante para conversar, para a gente discutir aqui, debater. Algo que tem importante, que tem muito a ver com a vida, né? Estamos aí no mês muito importante agora, né? Como também todos os outros meses também têm a sua importância. Mas esse mês especificamente, a gente vai trabalhar um tema que tem muita relevância, que precisa muito ser tratado no nosso meio, porque as demandas com relação do que está sendo discutido, debatido nesse tempo, tem crescido muito. Então, nós estamos aqui hoje para poder falar mais um pouquinho, né? Para poder dividir mais um pouquinho disso que está precisando ser tratado em nossas vidas, né? E que tem a ver com a valorização da vida. Nesse momento, eu convido a você aí, que está aí, né, prestando atenção aqui no que a gente vai conversar. Estou eu aqui, né, para quem ainda não me conhece ou me conhece, sou Fernanda, sou psicóloga, estamos aqui também com a nossa irmã Suzana, né, que é enfermeira também, né, minha irmã? Também muito conhecedora da palavra de Deus. Estamos aqui hoje prontas para discutir um pouquinho sobre um tema que tem a ver com a vida. Mas antes da gente entrar no tema, nós vamos orar nesse momento, para Deus estar abençoando nesse momento aqui, esse encontro nosso aqui, né? Essa dinâmica que nós vamos ter aqui nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui junto com a irmã Suzana, Senhor Jesus, junto com a equipe que está aqui. Deus, abençoe as nossas vidas, ó Pai, nos direcione aqui nesse trabalho, nesse momento que nós estamos indo tratar sobre a vida, sobre o valor à vida, meu Pai. Deus, que essa mensagem aqui, que todos esses assuntos que vamos conversar aqui, alcance vidas, ó Deus, e que traga uma mensagem libertadora e direcionadoras para as muitas vidas, ó Pai. Sim, meu Deus, leva essas mensagens, meu Pai, de tomadas de atitude e de posicionamento e postura, Senhor Jesus, para ajudar muitas vidas e que essas vidas, meu Deus, possam encontrar em Ti a verdadeira razão de vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento riquíssimo aqui diante de Ti e que a paz do Senhor reine aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, esse é o mês de setembro. No mês de setembro, existem muitas comemorações, mas uma delas que nós estamos discutindo, né? E estamos trabalhando muito nesse mês é o Setembro Amarelo. É o setembro em que se trabalha a prevenção, né, ao autoextermínio, a tentativa de autoextermínio. É o mês que se trabalha a valorização à vida, né? É tanto que esse mês ele leva a ter uma cor específica, a cor amarela. Até mesmo, não sei se você sabe, o sentido do amarelo tem a ver com uma homenagem que foi feita a um jovem que mais ou menos, se eu não me engano a data, foi em 1995, um jovem que ele tentou contra a própria vida, infelizmente morreu, mas ele tinha um carro que ele mesmo pintou de amarelo. E aí, no dia do velório dele, os pais, né, até mesmo fizeram uma homenagem a ele, né, o nome dele era Mike. E aí, utilizando esse carro e com algumas mensagens em fitas, em pequenas fitas específicas que tinham a ver com a vida, de valorização à vida. A partir dessa temática, desse momento ímpar, né, mesmo com a perda desta vida, né, muitas outras vidas puderam ser alertadas diante dessa grande onda que muitas pessoas vivem aí, né? A questão do suicídio, a questão do autoextermínio, são palavras fortes e pesadas, não é, minha irmã? E que a gente precisa muito até mesmo inverter o significado e o conceito. Por isso que a palavra que a gente vai mais usar aqui se chama valorização à vida e à vida, né? E aí vem um questionamento interessante, né? O que é a vida? Se a gente for parar para pesquisar, para analisar, por exemplo, o dicionário vai dizer que a vida é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Né? Se fosse para definir no modo geral, até mesmo social que a gente discute, então a vida seria o quê? Você nascer, crescer, reproduzir, viver todo o processo e depois envelhecer e morrer. Nossa, mas é só assim que é o ciclo da vida? Calma lá.
A vida ela tem muitos segredos, ela tem muitas questões. E você só vai entender muito desses segredos, muitas dessas questões, entender inclusive o propósito, somente vivendo. E está aqui um convite para você. Para você que fica, às vezes, aí enclausulado, isolado, está pensando na morte. Tem propósito. Em tudo nessa vida tem propósito. E a vida ela tem um significado. Não somente ter essa mesma sequência, né, de nascimento, vivência e morte. Não é somente isso. Tem um legado. E dentro do princípio que nós cremos, tem um legado não só para aquilo que você está deixando, mas para aquilo que você vai para a eternidade. Não é isso, minha irmã? É algo que vai mais além. E tudo que você faz aqui ressoa na eternidade. Isso é um ponto. Nós temos uma propriedade teológica e espiritual para afirmar isso. Não é isso? Então, pense muito bem nessa vida que você tem. Tem uma finalidade com ela. Tem um propósito com ela. Ela não é somente essa instância. Existe algo muito além daquilo que a gente imagina. Tem uma missão a ser cumprida, né? Uma missão a ser cumprida. Propósito. Exatamente, minha irmã. Tem uma missão. Então, essa missão nos leva a algo não somente para este tempo, mas para uma outra instância, independentemente do conceito espiritual que muita gente, né, discute. Não só nós discutimos, né, dentro daquilo que a gente acredita na fé, mas também outras pessoas acreditam, né? Mas a vida tem uma missão, como disse a irmã Suzana. Tem um propósito, tem um legado aí, né? No antes, no durante e no depois. Muito bem. Diante das questões e todo esse processo, desde o nascimento até a nossa partida, se tem uma questão que nessa vida a gente encontra, sim, são propósitos, são segredos, mas nessa vida a gente também tem as nossas crises. E crises, deixa eu te contar um negócio. Crises, ela faz parte desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente parte. As crises existenciais, né? Tem gente que diz que tem crise dos 10 anos, crise dos 12 anos na adolescência, né? Dos 15, na aborrecência. Como e todas as diz. crises nos ensina e nos ajuda a crescer, né? A finalidade da crise é essa. Crise, você pode colocar igual crescimento, aprendizagem, desenvolvimento, né? O degrau, ele te leva, você cansa. A gente acabou de subir uma escada, né, Fernanda? Chegamos ofegantes aqui em cima. Mas ele nos trouxe a um pavimento mais alto, isso, né? Então, é como se fosse degraus que são os nossos desafios. Isso. E se não tem crises, ou seja, se não tem algo, né, que embate, que confronta, que vai em frente, não há desenvolvimento. Como disse a irmã, subindo as escadas, a gente conseguiu chegar a um patamar mais alto. Estávamos até falando sobre academia também, não é? Se você vai lá na academia e faz musculação, o que vai ser ferido? Qual é o órgão que vai entrar em crise em nosso corpo? Os músculos. Toda a musculatura, você vai ficar com uma algia generalizada, né? Com dor generalizada. Para quem conhece a lesão. Mas o músculo, ele vai crescer. Aí. É a finalidade de crescer, de desenvolver, isso mesmo. E é assim a finalidade das crises na vida, as crises principalmente existenciais. Existem algumas crises, como por exemplo, né, crises no casamento, com a finalidade, a aprendizagem, de você aprender a conviver com outro, alguém que você tem um amor meio que condicional, né? Você passa a amar meio que condicionalmente. Eu te amo, só que se você fizer. Só que na vida a gente entende que não é assim. É um processo de convivência, né? E assim passa por algumas crises. A crise da adolescência. De onde é que eu veio? De onde é que eu vim? De como é que eu estou? E para onde é que eu vou? Sabemos que fisiologicamente é uma fase de mudança, isso, né? Alterações hormonais extremas, exata, mas que vai passar e vai chegar a um ponto de equilíbrio. Sim. E que no futuro vai ter alterações novamente, sim, né? Mas vai passar, não será eterna, né?
É exatamente isso, né? É uma finalidade e essa é a parte bacana dos processos, que fazem parte da nossa existência e também das crises. Entendemos muito bem que quando uma pessoa ela tem os pensamentos vinculados à questão somente de morte, ou até mesmo intenções e ideações de morte, ela acredita que as instâncias que ela vive, aquilo ali é o fim. Né? Estou vivendo uma circunstância que para mim é o fim, para mim não tem sentido mais nada, acabou e é o melhor dar o cabo da minha vida. Esse é o pensamento que perpassa, que permeia ali a mente das pessoas, principalmente que estão com esse pensamento muito latente. Só que tem um detalhe básico. Na vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas passam, nenhuma delas permanecem. Não são eternas. Não são eternas. A única coisa que a gente crê realmente que é eterna é a palavra de Deus. Porque o resto, tudo passa. Então, hoje você pode estar vivendo uma instância de alegria, de vida, de ganhos, né? De conquistas. É bacana, aproveite esse tempo que você está vivendo aí. Né? Gere emoções positivas, algo bacana para você, aproveite. Porque ele vai passar. E depois que o momento bom passar, o que vem depois? Crises. Circunstâncias difíceis. Mas... desafios, né? Vários desafios. E aí, diante desses desafios, é que você tem que parar para analisar qual a finalidade disso na minha vida. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja. Mas aí, tem pessoas que ficam presas nessas fases. Devido a quê? Dor, medo, angústias, crises ansiosas, né? Depressivas, ou a própria depressão, a solidão, a própria incapacidade de acreditar que não é capaz de desenvolver. São muitas dessas questões. Aí vem questões, dívidas, dívidas. Às vezes não são nem questão somente de dívidas, mas de acreditar que não vai desenvolver em nada, ou que para que eu sirvo para isso aqui na vida. São questões que passam na mente das pessoas e aí elas acabam tomando uma decisão. E aí está algo interessante aqui, até por isso que até a irmã Suzana está aqui também para discutir. Quando chega aquele momento da extrema crise, aquele jovem que você encontrou no quarto desacordado, consumiu uma grande quantidade de medicação. E aí, o que eu faço? O que eu faço nessa hora? Qual é a minha reação? Claro, vou agir de forma desesperada. Mas o que eu faço? O que eu faço, irmã Suzana? Então, irmã Fernanda, vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Suzana. Apesar de muitos acharem que eu sou psicóloga, brinquei com Fernanda aqui. Falei, Fernanda, acho que na minha testa está escrito psicóloga. Está mesmo, viu? Está mesmo. Não é enfermeira, mas eu sou enfermeira, né? No momento estou atuando na docência. Gosto muito da docência. Percebe-se, né, Fernanda? Ensina muito bem, gente. Gosto muito da docência, mas a gente vai falar um pouco aí nessa questão de como reagir frente a uma situação de emergência dessa, né? Você deparou com alguém que fez uso abusivo de alguma substância. Você vai desmaiar? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar aqui, voltar lá atrás, lá no seu segundo período de faculdade, né, Fernanda? Na fisiologia, que nós temos aí um sistema nervoso, chamado sistema nervoso simpático, que na hora do susto, a hora que você depara com uma situação, a hora que você, aquele bum, deparei com essa situação, é o seu sistema nervoso simpático que está em ação. E nesse momento você não analisa muito, eu falo que é o sistema nervoso inconsequente. Ele é inconsequente, porque ele não analisa, ele
Não, você não pensa. É o momento que você não pensa. Paralisa. Isso. Mas que você precisa agir, né? Então, nesse momento, você precisa agir. Espera aí, essa pessoa que você deparou, desacordada dentro do quarto, ela é usuária de álcool? Ah, tá, faz uso abusivo de álcool. Mas ela estava fazendo um tratamento psiquiátrico? Estava? Ah, tá. Qual fármaco? Não fazia, não era nada, porque ele era uma pessoa tranquila, mas ele estava apresentando somente insônia. E só estava tomando um benzodiazepínico, que seria um dos PANs, né? Um diazepam, um clonazepam, um alprazolam, né? Qualquer um dos PANs, né? Um ansiolítico. Estou citando um PAN porque é o mais comum, né? E apesar de ter receituário especial, de ser necessário uma prescrição especial, que é a receita azul, infelizmente, existem farmácias que a gente sabe disso, que às vezes fornece, e pega do vizinho, pega da tia, pega da prima, pega da cunhada, pega parente. da avó, enfim, e faz uso. E não fazia uso, ou algum familiar fazia uso e essa pessoa não estava bem. E aí você corre lá e vai olhar essa medicação. Você percebe que todas as cartelas estão vazias. E aí? O que a gente vai fazer? Né? Tem respiração? Tem sinais vitais? Como que estão os sinais vitais? Apesar de você ser leigo, ser advogado, ser assistente social, ser dona de casa, ser contadora, independente, você dá conta de analisar o mínimo dos sinais vitais, né? Tem respiração? Tem pulso? Ah, tá, então tá. Olha, excelente. Já tem um ponto bom. Você precisa pedir socorro. Às vezes, empiricamente, as pessoas têm a mania de dizer assim, dá um pouco de leite. Já ouviu isso, Fernanda? Já. E dá muito. leite até chegar no hospital, porque o leite corta o efeito do veneno. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, nós, em casa, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos dar nada. Percebeu? Tem uma miose. O que é miose? Né? Contração da pupila. Você olhou os olhos, está fechado, claro, ele está dormindo, porque o sistema nervoso, chamado sistema nervoso parasimpático, foi ativado. Houve uma liberação de um neurotransmissor chamado GABA muito grande. Então, imagina que tomou um PAN, né, gente? Um diazepam, digamos assim. Então, houve uma liberação de um neurotransmissor aí, que é o GABA, muito grande, e ele está dormindo, e a pupila dele está contraída. Você percebeu, você veio aqui na pupila, abriu, né, espessou a pálpebra e viu que a pupila dele está contraída. Opa! Pupila contraída, então a situação não é brincadeira. É séria. É séria. Então, o que nós vamos fazer? Quem é o profissional que vai te acolher? Impressionante, mas a grande maioria das pessoas não param para pensar: quem é o profissional que vai me acolher? Quem é o profissional que vai me receber agora? Exatamente. Né? Estamos aí na campanha, né, do Setembro Amarelo. A Fernanda já falou do significado, a valorização da vida é o que nós trabalhamos, né? Vamos abolir essas palavras aí mais pesadas, autoextermínio, suicídio. Vamos pensar em valorização da vida, né? E vamos
pensar, o que eu vou fazer por essa vida? E quem vai me receber? Olha, quem vai te receber nesse momento não vai ser o psicólogo. O psicólogo, logo depois, vai sim entrar em ação. Mas, nesse momento, o tratamento dele é orgânico. A gente até leu um pedaço de um artigo que abordava isso, né? O profissional abordava isso. Então, nesse momento, ele precisa de socorro e o profissional que vai te receber é o enfermeiro. Sim, e aí é interessante, né, para quem está passando por essa questão de ver até o seu parente ou o seu próximo viver nessa questão, é tentar se controlar o máximo possível, porque aquela pessoa que está passando aquele momento ali precisa do socorro urgente. A sua vida precisa ser salva. Precisa ser salva. Você percebeu que ainda existe vida, apesar de ter uma miose, apesar de ter uma bradicardia. O que é bradicardia? Diminuição do batimento cardíaco. Apesar da respiração estar fraca, existe vida, é possível. Todas as coisas são possíveis naquele que crê. Isso mesmo. Né? Então, nós estamos falando da ciência, mas nós estamos falando também, aproveitando para puxar, o dono da vida é Jesus. Né? Onde está a sua confiança? Então, nós vamos fazer a nossa parte e vamos crer. Você vai agir. E agir como? Vamos levar para a unidade de saúde mais próxima. Pedir um socorro mais próximo. Um socorro mais próximo, né? Às vezes não dá tempo esperar. Se você tem um carro e é algo que você percebe que é um envenenamento, às vezes não dá para esperar meia hora o SAMU. Dependendo, você ligou, vai demorar. Você vai levar para a unidade de saúde. E quem vai te receber lá inicialmente vai ser um enfermeiro que está na triagem. Isso. E esse enfermeiro vai analisar o grau de emergência. Existe uma avaliação, né? Tanto assim, clínica, tanto para admissão, sim, né? Manchester aí. E existe uma outra avaliação que a gente usa na emergência, que é chamada Glasgow. Eu não sei se você, como psicóloga... Glasgow tem uma... De acordo às respostas do paciente, a gente analisa o grau de comprometimento. Então, esse enfermeiro ele vai fazer a avaliação de Glasgow, né? E vai passar para o profissional médico, claro, né? É ele quem vai acionar. Então, inicialmente, o enfermeiro vai te receber e vai passar o quadro para o profissional médico. Sim. Então, posteriormente, nós estaremos cuidando aí dessa questão, sim, da emergência. Mas o seu papel em casa, agir e não dar nenhuma substância, porque você não sabe. Isso. Né? Lutar o máximo para não se paralisar. Detalhe básico que a gente está falando somente de um tipo de exemplo de tentativas específicas. Existem várias outras tentativas, né? Existem algumas circunstâncias em que a pessoa está tão presa ali na sua própria dor que a falta de um diálogo preciso, de uma observação precisa, leva ela, infelizmente, a circunstâncias de dar cabo ao fim, né, da própria vida ali. Então, para você que está dentro de casa, né, até mesmo dentro da proposta, né, de prevenção, né, observe os seus. Observe também a sua vida, os seus pensamentos, que linha que ela está tomando, que direcionamento está tomando. Porque para chegar na atitude mesmo, de agir mesmo, na ação, existe um grande processo antes disso. Um plano, né? Um planejamento. Existe um planejamento e muitas vezes esse planejamento ele perdura não somente por horas, dias, meses, muitas vezes meses, tempo, né? E não é uma atitude de muita coragem. Muito difícil chegar nessa questão, né? Mesmo porque um dia desse eu conversando com uma familiar
E ela disse assim para mim, Suzana, ela não é psicóloga, não é da área da saúde, a área dela é outra, e ela falou assim, Suzana, eu não concordo que esse tipo de paciente, ele quer mesmo morrer. Eu não concordo, porque, na verdade, nós estamos aí na pandemia, ele tem medo de pegar Covid. Ele tem medo, na grande maioria das vezes, ele tem medo de pegar Covid. Então, ele tem medo de morrer. Mas a solidão é tão grande, o isolamento é tão grande, a falta de esperança, né, Fernanda? A falta de esperança é tão grande que leva a ele a ver o fim. Acabou. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Como? Onde? Ele não consegue. É como se ele estivesse no fundo de um túnel e ele não enxergasse a saída desse túnel. Sim. Né? Ao menos as vozes, como diz a alegoria da caverna, né? Ou a sombra, ele não consegue enxergar nem a sombra. Lembramos lá do Platão. Falou algo muito sério, isso mesmo. Inclusive, até me lembra de um texto bíblico, lembra do profeta Elias? O desejo de morte que ele sentiu, o nível de angústia que ele foi, a ponto que o seu nível de angústia, por exemplo, fez com que ele desejasse a morte e só queria dormir. Ele só queria se isolar. Não é à toa que ele parou debaixo do carvalho. Quem foi lá motivar Elias? Um anjo. Um anjo. Quando o seu amigo não vai, quando o seu familiar não vai, um anjo pode ir. Sim. Né? Basta você crer. Sim, exatamente isso. Deus dá o socorro. Aquele mesmo Deus que enviou o anjo para Elias, ele envia para você. Exatamente isso. E assim, até mesmo convoco as entidades aqui, todas as entidades, os órgãos específicos, igrejas, grupos específicos, religiosos que trabalham muito. Tem aqui o CVV, que é o Centro, né, de Vivência mesmo da Vida, de Valorização à Vida, o CVV, que é no 188, se eu não me engano, o número deles. Você pode ligar em um caso que você necessite mesmo de uma ajuda para poder acalmar aqueles pensamentos que estão intensos. Os nossos pensamentos são como ondas, elas vêm no nível, uma proporção muito grande, depois elas abaixam. Então, quero dizer para você que até esse pensamento de morte que vem aí, ele pode vir em toda a sua intensidade, mas quando você procura tomar atitude, muitas vezes a atitude ela parte da questão até mesmo mecânica, eu preciso agir, eu preciso fazer. Muitas vezes essa ação parte para outras propostas que não são muito boas. Né? Mas quando você toma a devida coragem em tomar uma atitude positiva de valor à sua própria vida, você consegue encontrar a canalização dessa emoção intensa que está dentro de você. Por isso, sabe aquele pastor que te deu um número de contato para ele, para você ligar para ele quando precisasse? Liga, procura ele. Sabe aquele vizinho que falou, olha, se precisar pode contar aqui, chame o vizinho. Não tenha receio de pedir ajuda, não é vergonhoso. Ao contrário, é necessário. E essas pequenas atitudes vão romper esse plano que está sendo elaborado há muito tempo. Isso já é uma prevenção, né? E se tem uma das questões que hoje mais acontece, como a irmã Suzana falou da questão da pandemia, né, do isolamento, o que mais acontece hoje é exatamente se isolou, fechou a sua mente para o diálogo, para o contato, você vai acabar gerando questões ali nas quais mesmo você não vai ter mais controle de si mesmo. Por isso que eu convoco aqui a você, com você aí na sua vida, na sua rotina de vida com os seus familiares, tenha mais diálogo, converse mais, elabore os contextos nas quais você vê na sua mente, uma boa parte deles podem ser ilusórias para você. E levar com que você tome atitudes contra a sua própria vida. Não é isso? A irmã Suzana falou aqui uma coisa interessante. Começamos falando da prevenção e começamos falando também do processo quando está acontecendo o problema. Né? De como a pessoa que está vendo ali, o parente, o amigo, deve agir. Né? Não se paralise pelo medo, pelo desespero.
Tome a atitude certa naquele momento. Observe, tem pulsação, tem respiração, pupila. Conseguiu observar esses detalhes básicos? Chame o socorro ou vá para o socorro mais próximo. E ali, entregue para a equipe e se intere quem é essa equipe. Porque essa equipe, ela está sendo ali preparada, ela foi preparada, está fazendo o máximo possível para resgatar aquela vida. Até que venha o segundo processo, que é o pós. Que é o pós. E que você também, como socorrista, como alguém que deparou com aquela situação, lidou com aquele momento, teve que lidar com aquela situação, existe aí o transtorno, né, pós-traumático, né, Fernanda? Você também vai precisar de apoio. Sim. Né? Não tenha vergonha. Assim como você prestou socorro, você vai precisar de apoio. No passado, a gente ouvia muito dizer assim, psiquiatra é para quem é doido. Psicólogo é para quem é doido. Vergonha de ir ao psicólogo? Não. O psicólogo, o próprio psicólogo, o próprio profissional, ele precisa de fazer terapia, né, Fernanda? Ele precisa de ajuda. O enfermeiro, ele precisa de ajuda, ele precisa fazer terapia com o outro para ele conseguir resolver essas questões internas, né? Esses conflitos, porque todo mundo tem conflito, né? Todos nós temos conflitos. Então, não é vergonhoso fazer psicoterapia, não é. E se você não se identifica com nenhum psicólogo? Eu não tenho nenhum psicólogo que eu me identifico, mas a enfermeira do meu PSF, e eu não tenho condições de pagar uma terapia agora, mas a enfermeira do meu PSF, eu gosto muito dela. Né? Então, procura. Não tem problema. Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar a encontrar alguém na rede para que você identifique. Nesse momento, você precisa de acolhimento. Acolhimento. Né? É o acolhimento que vai fazer a diferença. E depois a gente resolve as outras coisas. Então, às vezes acha que é somente o psicólogo nesse momento, né, Fernanda? Mas você precisa de alguém que vai te abrir caminhos, que vai te ajudar a mostrar a saída desse túnel. É um leque de possibilidades, né? Leque não de feche as suas possibilidades. Exatamente. É um leque de possibilidades de pessoas que podem te ajudar no pós. No pós. Passei por essa circunstância, passei por essa situação. É um profissional que pode me ajudar na área de saúde mental, na área emocional? Amém. Não conseguiu? Tem alguém. Sozinho você não vai ficar. A gente vê muito pessoas que têm uma certa resistência a sangue. Sangue, né? Sangue é algo que assusta, apavora. A gente até falou disso aqui nos bastidores, pouco antes de iniciar a live. Né? E se você depara com uma situação onde tem uma hemorragia, o que você vai fazer? Porque houve uma automutilação e houve cortes. Né? A pessoa automutilou e se cortou os pulsos. O que você vai fazer? Até você conduzir. Isso. Né? Porque não é somente envenenamento, né, Fernanda? Isso. Não é somente envenenamento. Sim, outras propostas. Outras. Então, você deparou com esse sangramento. Ai, meu Deus. Nesse momento, você vai encarar. Você vai encarar. E eu costumo dizer que primeiros socorros, a gente precisa improvisar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é necessário o improviso. Sim. Até mesmo, de repente, a roupa que você está vestido. O lençol, a capa do travesseiro. Né? Se é um sangramento, você precisa parar. E você vai parar como? Com compressão. Você precisa comprimir esse local que está lacerado.
né? Você precisa comprimir. Pega a capa do travesseiro, pega o lençol, pega o que tiver. Há um tempo aí atrás, eu me deparei com uma situação que eu precisava socorrer, né? Não era um ambiente fora do hospital. E eu olhei e eu não vi nenhum pano. E eu falei assim, eu gritei para a pessoa assim, tem um pano de prato limpo aí? Olha, sinceramente, não é o ideal. Sim. Não é o ideal. Mas, se vai te ajudar a comprimir e a conter aquele sangramento, você vai pegar o pano de prato. Né? Então, eu me lembro que a pessoa abriu uma gaveta e me deu um pano de prato. Né? E foi o que eu usei. E ajudou. Enfrentei uns anos aí atrás, o meu caçula tinha mais ou menos 1 ano, eu capotei o carro. Nossa. e vi um sangramento, claro, né, gente? Eu sou profissional da área da saúde, mas você não está preparada. Ninguém espera que você precise agir com um seu. Né? Então, nesse momento, você não age como profissional, você age como um familiar. E naquele momento que eu vi o sangramento, eu lembrei, opa, dentro do carro tem um jaleco. Né? Era noite, chuvosa, e numa estrada. Dentro do carro tem um jaleco. É esse jaleco. E procurei, porque capotou, então o jaleco já não estava mais no mesmo lugar. Então, precisamos comprimir. É compressão. Então, aquilo que eu não agi como profissional ali, tá? Eu agi como familiar. Por acaso era meu marido. E ele ficou apavorado. Calma, pelo amor de Deus. Mas, enfim, você precisa comprimir. Para você diminuir aquele sangramento, o nosso objetivo é o quê? Amenizar aquele sangramento até que você chegue no pronto atendimento. E entregue para o profissional que é responsável em estar assumindo ali, prestando e cuidando realmente, né? O profissional médico, o enfermeiro. Até que você chegue lá, você precisa impedir uma coisa que a gente chama de choque hipovolêmico, hipovolemia, né? Perda desse volume de sangue muito grande, você precisa impedir. E se você deixa livre e vai sangrando até o hospital, esse paciente ele pode ter um choque hipovolêmico e vir a um débito muito grande e não resistir. Então, aquela toalha, aquela capa de travesseiro, ela pode ajudar. Pode ajudar naquele momento, né? Sim. E assim, depois dessas circunstâncias, aí vem o processo de ajuda, né? E vem o pós. O pós, aí vem os tratamentos, né? O hospital fez o que pôde para poder resgatar essa vida. Toda aquela equipe trabalhou de maneira orgânica, né, para trazer de volta, né? E aí vem o pós, vem os tratamentos, vem a ajuda desta pessoa que passou por essa situação. Geralmente, quem vive essa situação de tentativa mesmo contra a própria vida, ele é supervigilado nessa hora. Há uma supervigilância sobre ele nesse momento. Né? Acredita que talvez aquele momento ali que a família fica desestruturada, né? E ela fica assim, o que eu faço? O medo é latente. Sem chão, né? Sem chão, tranca-se as portas, guarda-se as facas, guarda os objetos, persegue o tempo todo, pergunta onde vai, onde é que está. O tempo todo é uma extrema vigilância. O que essa família não tem? O que esse conceito, esse contexto familiar não tem? Paz. E o que acontece nesse momento? Né? Os médicos, né, os enfermeiros, toda aquela equipe inicial, ela vai estar à disposição, caso haja necessidade. E uma das questões mais interessantes que, quando um paciente ele sai do hospital, né, ainda mais quando ele recebe alta, ele já é encaminhado para um processo de ajuda. Aí vem a continuidade, com médicos, terapeutas e psicólogos. E a necessidade de atenção aos tratamentos. É aí que a gente entra aqui em algo muito sério. A continuidade ao uso de medicação, os psicofármacos,
Ele vai ser medicado, né? Com os psicofármacos aí. Porque até então, como a gente, né, não entrou em um caso específico, mas digamos que é uma demanda, né, de alguém que ouve vozes, ou percebe algo, ou visualiza algo que ainda o confronta a determinadas ações. Ele precisa, sim, estar em um duplo tratamento, tanto médico, psiquiátrico, quanto a ajuda terapêutica. Constante, sim, esse paciente, essa vida precisa ser assistida. E a família também, porque a atenção da família, a pessoa que sofreu a circunstância, ela absorve. Ela percebe que o parente está com medo. Percebe sim. E muitas vezes a família, até por estar desestruturada, a família sufoca esse paciente, né? Sufoca. Sim. E aí, por isso que a família, na rede pública, nós temos aí o Centro de Atenção Psicossocial, né? Não existe mais NASF, né, Fernanda? NASF acabou, né? Sim. Mas existe os profissionais psicólogos na rede e na rede particular, privada, também nós temos aí profissionais. Tanto nos planos quanto particular mesmo, nós temos profissionais especializados para cuidar tanto da família quanto como a família vai conduzir. Esse profissional psicólogo, ele vai te ajudar a amenizar essa ansiedade e te auxiliar para você assistir e cuidar do seu paciente, e da sua vida emocional, né? Isso mesmo. Ressignificar, inclusive, aquela questão. Foi uma crise que quase ceifou a vida, mas que tem um sentido. Com muita cautela, cuidado, diálogo, contato, se consegue, sim, ressignificar a vida, encontrar um sentido real daquilo. Mesmo com todas as deficiências, né? Com as sequelas, né? Porque existem situações que geram sequelas, não é isso? Mesmo com tudo aquilo, há um novo significado e uma ressignificação daquela questão, né? E assim, algo que é interessante mesmo, né? O pessoal da área da enfermagem sofre bastante com aqueles pacientes que se negam ao tratamento. Que acreditam depois de uma semana que está tudo bem. Que está fazendo uso do psicofármaco direitinho, né? Isso. E muitas vezes, quando chega a uma situação mais avançada, sim, né? Nós temos aí desequilíbrio do humor, na grande maioria, no mínimo, um transtorno de ansiedade generalizado, Sim. né? Ou muitas vezes associado também a uma depressão, né? Isso a gente está falando de algo, né? Leve, né, Fernanda? Ainda mais ou menos leve. Isso. Né? Porque vem aí depois psicoses, vem neuroses, né? Vem outros problemas aí. Muitas reações em cadeia. E aí é que está uma questão dessa prevenção, principalmente o pós. As reações em cadeia, né? Elas vão minando aos poucos, porque aquele choque, aquela questão que você viveu, que veio te confrontar, né? E que ocasionou aquele acidente, não é isso? Porque basicamente tudo que ele vive acaba sendo um certo acidente, né? A intenção principal que levou até aquela atitude muitas vezes é pelo medo, ou de acreditar que realmente não tem mais solução, mas é quase que mesmo que um acidente ali. E aí ele vive o trauma daquela questão e mina muitas outras questõezinhas que vão precisar ser elaboradas. E se o paciente ainda continua se fechando, se guardando, a tendência dele ter uma recaída é grande. É muito maior. Muito. Né? Muito grande. Se a família estava com medo, triplique esse medo. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Só que esse tratamento, ele precisa sim ser assistido, ser acompanhado e ser elaborado. Por isso eu quero falar para você que eu e a irmã Suzana estamos afirmando para você. Tem um propósito, tem um estilo de vida, tem algo bom para você em meio a toda essa tempestade na qual às vezes você percebe ou se encontra. Tem um sentido real desse propósito aí.
E aí, à medida que você se permite e se entrega a um novo processo, né? Graças a Deus, o que você tentou não deu certo. E amém! Não deu certo. Não é isso? E às vezes o paciente, ele sente vergonha de tudo que aconteceu. Ele fica constrangido, né, com a família, com os amigos, com a sociedade. E você precisa ajudá-lo a enxergar que o Senhor tem um propósito. Ele está ali porque ele precisa cumprir uma missão especial. Vai muito mais além. A vida dele vai muito mais além. Ele é um herói. Ele tem um testemunho a dar. Ele precisa ajudar outras vidas. Sim. Ele é um exemplo de superação. Ele vai superar. Ajudar nesse contexto aí, dentro dessa proposta, realmente vai alavancar a sua estima, que estava baixíssima. Sim. Vai aplacar a culpa que sente pela atitude que tomou. Pela atitude que tomou, né? O sofrimento que levou a família. Exatamente. Bom, gente, eu creio que a gente conseguiu pontuar alguns detalhes aqui, né? Sim. Nesse processo de prevenção. Se a irmã Suzana quiser completar mais algo importante sobre isso. Apesar da gente ter falado de psicofármacos e a gente está falando aí para um público, né, geral, não sabemos, na verdade, quem está do outro lado nos assistindo, mas a palavra de Deus, quando ela diz que o conhecimento é libertador, ele liberta, né? É por isso que a palavra ela é vida, né? Total. Então, e quando ela diz o conhecimento, é o conhecimento da palavra e o conhecimento da ciência também. Eu acho que é muito importante nós conhecermos de tudo um pouco. Eu brinco e falo assim, a gente precisa ser bombril. A gente precisa conhecer de tudo um pouco, precisa saber de tudo um pouco. E eu gostaria de lembrar o seguinte, inicialmente, quando começa o tratamento, Fernanda citou assim, a resistência do paciente de estar fazendo o uso. O profissional enfermeiro que lida mais próximo aí do paciente, ele tem um desafio muito grande de ajudar esse paciente a continuar usando. Por quê? Porque, inicialmente, o paciente começa a tomar e começa a ter reações adversas. Existem reações adversas aí que ele enfrenta, né? Aí ele está com algo que foi prescrito para ele para estabilizar o humor. Aí ele fala assim, gente, mas para que esse tanto de medicamento? Esse tanto, são, no exemplo, três medicamentos. É esse tanto de medicamento que está levando a eu ficar assim. Ajude o seu familiar a ter resistência, resiliência, inteligência emocional, a dar conta de continuar mesmo com essas reações adversas. Elas vão passar, assim como essa fase vai passar, esse momento de reação adversa vai passar. Por quê? Porque naquele momento, aquela lacuna, aquela fenda sináptica ali, estava liberando serotonina, mas aquela serotonina não estava chegando no neurônio próximo, não estava, não tinha receptor. E esse fármaco que ele está tomando vai ajudar a ter receptor. Esses receptores, eles vão voltar. E quando esses receptores reestabelecerem, a serotonina, a dopamina, a adrenalina, que são neurotransmissores, eles vão passar, a sinapse vai acontecer. E aí, ele vai começar a sentir prazer, alegria. Por quê? Porque o neurotransmissor que precisava passar
não estava passando. A sinapse que precisava estabelecer, eu estou falando de algo assim que é científico, mas só para você entender, esse remédio ele vai ajudar a esse produto a equilibrar. É importante. E inicialmente a reação adversa acontece, mas logo vai adaptar. Vai ser uma ponte no organismo, né, para todo esse processo de liberação mesmo, né, do que traz a alegria, do que traz sentido, do que traz uma abertura mesmo, né, de visão mesmo, né? E às vezes até por uma questão orgânica. São alterações fisiológicas mesmo, né? Não é porque às vezes o paciente ele reclama que está ouvindo vozes. E nós temos, assim como nós temos pessoas que só focam na ciência, nós temos pessoas também que têm um foco voltado somente para o espiritual. Mas existem alterações fisiológicas. E essas alterações fisiológicas, elas precisam ser tratadas. É uma forma de discernimento, né? Uma forma de discernimento. Nós precisamos ter sabedoria. É por isso que o rei Salomão, quando Deus, né, deixou ele escolher, ele pediu a Deus sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para conduzir essa situação. E, está ouvindo vozes, é demônio. Nem sempre. Pode. Mas pode ser, né, algo fisiopatológico, orgânico mesmo. E aí precisa daquele medicamento. Só estava tomando vou citar um nome, por exemplo, só estava tomando o carbolítio e estava tomando a paroxetina somente, e parou com a quetiapina, né? E a quetiapina é aquela que ajudava ele a não ouvir aquelas vozes, né? A impedir aquilo. Mas está tomando 2 dos que prescreveu, mas os outros, o foco é outro. Então, ajude o seu amigo, o seu familiar a persistir no tratamento. Depois, isso é eterno? Não. Exatamente. Depois vai fazer o desmame e vai tirar esse medicamento na hora certa, assim que essa fase passar. Ajude. Isso. Você estará ajudando a equipe de saúde também. Totalmente. Quando você entra dentro do tratamento, sendo assistido por uma equipe que você considera boa mesmo, né? Se você pelo menos tem ali a ajuda do médico, a ajuda do terapeuta, a ajuda do enfermeiro, né? A ajuda daquele técnico de enfermagem também que observa, daquela assistente social, né, do local onde é que você mora, mesmo que está ali percebendo você, se ele está te orientando, continue tomando a sua medicação, continue fazendo as suas avaliações com os profissionais, né? E continue... E leve a queixa, né? Tá dando muita náusea, vontade de vomitar é demais. Então leve a queixa. Isso. Tirou meu sono. Sedou demais, deu muito sono. Leve a queixa até o profissional, que o profissional vai te explicar, vai te esclarecer. Outra questão, se você também se apoia somente ao uso de medicação, crendo que isso vai resolver as suas questões, dá uma olhadinha no seu estilo de vida. Preste atenção no seu sedentarismo. Como a gente conversou. Preste bem atenção nesse estilo de vida aí que você só quer ficar isolado, no quarto deitado, amuado, querendo só dormir. Preste bem atenção. A atividade física, ela ajuda a liberar hormônios específicos. Que vão ser ponte exatamente para isso que você está precisando. Para alegria, para felicidade. Exatamente, né? Isso. Olha, a vida que você tem, ela tem um sentido muito importante. É preciso mesmo aprender a viver. Tem até uma canção que diz assim. E para aprender, você precisa se lançar nas experiências e nos processos das experiências. E nesses processos é que você vai encontrar muito significado. Tem alguém que trouxe um significado muito grande para as nossas vidas. E, na minha opinião, pelo menos para a minha vida, eu creio também para a irmã, né? Ele trouxe muito significado para as nossas vidas. E ele diz para você, que talvez deseja muito perder essa vida que você tem, que acredita que não tem sentido, deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém que traz um sentido muito amplo. Você pode até procurar o sentido em outros lugares, não tem problema, se lance nas experiências. Mas eu quero te dizer com fé e propriedade, Jesus é o autor e consumador da nossa vida. E tem um detalhe, naquele momento,
a gente depara muito com vitimismo, né, Fernanda? Naquele momento que Jesus mais precisou de um amigo, ele não teve ninguém com ele, ele estava sozinho, e ele é rei eternamente, e é o seu Salvador, né? Ele superou, e ele não teve ninguém. Inclusive, Pedro, antes, era um dos melhores amigos. Pedro negou. Aí você, meu amigo, meu grande amigo me traiu. Não, foque em Jesus. Ele é a superação. Ele sim, é a solução de todos os problemas. Exatamente, né? O meu amor me abandonou, meu amor me deixou. Ei, foque em Jesus. O maior amor que existe, ele não abandona ninguém. Nunca vai te abandonar. Amém. Eu deixo para vocês aqui uma palavra que tem muito a ver no sentido de valorização à vida. Em Mateus 16, 25, Jesus disse assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, é nisso aqui que eu quero frisar com você. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Se você quer perder a sua vida, olhe bem o propósito. Para quê? Qual a finalidade disso? Vai estar ganhando o que com isso? Agindo de uma maneira que talvez nem você mesmo conseguiu entender a finalidade e o propósito disso. Deixa eu te contar. Nós começamos a falando de Jesus, inclusive a irmã falou naquele momento em que todos negaram e o abandonaram de Jesus. Jesus no Getsêmani sentiu a mesma pressão que você sente no dia que você pensa que a sua vida está acabada. A ponto dele suar gotas de sangue. Não é isso? Esse nível dessa pressão que você sentiu, pois é, Jesus sentiu na pele. Mas até mesmo esse exemplo, como ele viveu, é um exemplo claro para mim e para você aprender. Para a gente aprender. Que ele passou por um processo indicativo de que eu vivi aflições, mas eu venci. Olha a finalidade. E ele diz, tende bom ânimo, porque eu já venci por você. Ele já venceu por você. O que ele passou, você nunca vai passar. Você nunca vai passar. Você não tem noção da dor que ele passou, do sentimento de abandono que ele teve, da tristeza que passou ali. Mas ele foi por você. Você não precisa passar por isso, porque ele foi para te salvar. Não perca a sua vida. Não entregue a sua vida assim. Amém. Exatamente dentro dessa palavra da irmã Suzana que nós finalizamos aqui. Né? E da mesma forma como Jesus, ele cumpriu o propósito dele, né? No fim ele encontrou o significado foi muito maior do que nós imaginávamos. Rei eternamente. Eternamente. Ele subiu na cruz porque tinha um propósito, morreu e ressuscitou. E hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós e por você também. E ele pode ter certeza que no seu momento de angústia, de dor e solidão, ele te assiste em todas as suas angústias. Talvez você não tenha total coragem de pegar o seu telefone, ligar para o vizinho e falar, por favor, me ajuda. Talvez você não consiga dizer, pedir o socorro de alguém, ou até mesmo do pastor, mas os seus joelhos te ligam diretamente ao céu. Te ligam exatamente a sua oração, te liga exatamente aquele que te dá a verdadeira paz. Essa é a mensagem que nós finalizamos aqui. E dizemos no sentido da fé. Cremos hoje que muitas pessoas, elas não chegaram ao ponto de dar o cabo à própria vida, porque no momento exato, um anjo do Senhor chegou lá. De que forma? Existem várias formas. Deus dá direção a todas as coisas, mas você pode ter certeza que por maior aflição que você possa passar, tá? Por maior angústia que você possa viver, o Senhor é contigo ainda. Confie. Confie. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Confie. Isso mesmo. Né? Tem de bom ânimo. Confie. Você vai vencer. Porque se ele já venceu, você já é vencedor. Amém. Que Jesus possa estar abençoando a sua vida
Obrigada, irmã Suzana, por estar aqui com você. Foi um Foi prazer. um prazer. Eu te agradeço, irmã Amém. Fernanda, pelo convite. Foi de né? Deus. Foi de Deus, né? O irmão Jonas que está aí nos bastidores controlando tudo. Obrigada, irmão Jonas. Obrigada, Jonas. Né? Obrigada por nos ouvir aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Nós vamos vir com mais temas aqui, viu? Para tratar muitas questões na valorização da vida. Um grande abraço. Deus abençoe.